Bem-vindos a esta videoaula sobre agentes públicos focada na banca CESP-Sebrasp. Como sempre digo, a excelência é um hábito. Vamos construir esse hábito juntos hoje através da prática. Para aproveitar ao máximo este vídeo, siga este método. Pause o vídeo ao ler a questão. Anote sua resposta em um papel. Depois despause para conferir a explicação detalhada que daremos a seguir. CESP-Sebrasp STM, Técnico Judiciário Área Administrativa 2025. Em atenção ao princípio da aparência, presumem-se legítimos os atos praticados pelos agentes putativos, ainda que sua investidura na função pública não tenha decorrido de procedimento legalmente estabelecido. Certo ou errado? O item está certo. A assertiva está perfeita, e descreve com exatidão a teoria do agente de fato, especificamente a figura do agente putativo, que é uma das grandes exceções à regra de que atos ilegais devem ser anulados. O agente putativo é aquele indivíduo que exerce uma função pública com toda a aparência de legalidade, mas a sua investidura no cargo possui algum vício, defeito, grave, ou não ocorreu por um procedimento legalmente perfeito. Exemplo clássico: um servidor foi nomeado, tomou posse e passou meses emitindo licenças e carimbando documentos. Depois, descobre-se que o concurso dele teve uma fraude e a sua nomeação é anulada. O que acontece com as licenças que ele assinou? Pelo princípio da aparência e para proteger a boa-fé de terceiros, segurança jurídica, a lei presume que esses atos são válidos e legítimos. O cidadão comum não tem a obrigação, e nem como, investigar se o servidor que o atendeu no balcão tem uma investidura 100% legal. CESP-Sebrasp, TRT 10/2025. A posse de determinado agente em cargo público depende, em regra, de prévia inspeção médica oficial. No entanto, a critério da administração pública, essa inspeção pode ser dispensada. Certo ou errado? Está errado. A assertiva está incorreta porque a inspeção médica oficial prévia é um requisito obrigatório e indispensável vinculado para a posse em cargo público. A administração pública não possui qualquer margem discricionária para dispensá-la, independentemente da situação ou do cargo. A regra é taxativa e está cravada no artigo 14 da Lei nº 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que serve de espelho para as legislações estaduais e municipais. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Ou seja, sem atestado de aptidão física e mental emitido por junta médica oficial não há posse. A lei não abriu exceções. O Sebrasp utiliza muito essa técnica de redação para testar a segurança do candidato. A estrutura da armadilha funciona assim. A banca apresenta uma regra verdadeira e inquestionável. Exemplo: a posse depende de inspeção médica. Na segunda metade da frase, ela insere uma falsa flexibilização, para tentar enganar o seu senso de razoabilidade. Exemplo: no entanto, a critério da administração pode ser dispensada, ou, salvo em casos de calamidade pública. Em matérias de requisitos para investidura e posse, como nacionalidade, quitação eleitoral, aptidão física e mental, as regras são absolutas. Se a questão tentar flexibilizá-las usando a critério da administração, o item estará errado. Terceira questão. CESP-Sebrasp, TRF 6/2025. Para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, é considerado agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, função na administração pública. Certo ou errado? Está certo. A assertiva é a transcrição quase literal do artigo 2º da Lei nº 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, LIA. Para fins de combate à corrupção e à má gestão, o legislador adotou o chamado conceito amplíssimo de agente público. Isso significa que a lei não se preocupa com o nome do cargo, com o salário ou com o tempo de duração do vínculo. Se a pessoa está prestando um serviço em nome do Estado, ela pode responder por improbidade. Diz o artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. É essencial destacar estes 3 pilares que tornam o item correto. Transitoriedade.
Mesmo quem atua por apenas um dia, como um mesário nas eleições ou um jurado no tribunal do júri, é considerado agente público para a LIA. A ausência de remuneração, não receber salário não é um escudo contra a lei. O serviço voluntário ou obrigatório, novamente mesários e jurados, submete o indivíduo ao rigor da norma. Vínculo atípico. O uso da expressão qualquer outra forma de investidura ou vínculo serve como uma rede que captura até mesmo quem foi contratado de forma irregular ou quem exerce funções de fato, agentes de fato. Quarta questão. CESP-Sebrasp, Embrapa 2025. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas que exploram atividade econômica em regime concorrencial têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo. Certo ou errado? Está errado. Essa questão é fundamental, pois aborda uma das decisões mais recentes e importantes do Supremo Tribunal Federal, março de 2024, que mudou o entendimento sobre a demissão em estatais. O erro da assertiva está na parte final, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo. De acordo com a tese fixada pelo STF no tema 1022 de repercussão geral, o entendimento atual é o seguinte: dever de motivar, certo. Tanto as empresas públicas, quanto as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica em regime de concorrência, têm o dever de motivar a demissão de seus empregados concursados. Não se admite mais a demissão puramente motivada, no olho da rua sem explicação. Dispensa de processo administrativo, o erro. O STF deixou claro que essa motivação pode ser feita de modo simplificado. Não se exige a instauração de processo administrativo ou de processo administrativo disciplinar para que a demissão seja válida. Basta que haja um fundamento idôneo, exemplo, razões econômicas, técnicas ou baixo desempenho, exposto em um ato formal. Questão final. CESP-Sebrasp, TCE-MS 2025. A respeito dos agentes públicos e de suas formas de vínculo com a administração pública, assinale a opção correta. Somente os cargos públicos podem ser providos por concurso público, enquanto empregos públicos são destinados exclusivamente a contratações temporárias. Os empregados públicos estão sujeitos ao regime estatutário previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.112 de 90. Os agentes administrativos são pessoas físicas que exercem função pública com vínculo e remuneração, por meio de cargo ou emprego público. Os agentes políticos integram exclusivamente os poderes executivo e legislativo, não havendo agentes políticos no poder judiciário. Função pública é a atividade exercida em caráter efetivo, necessariamente remunerada, por meio de cargo ou emprego público. A alternativa correta é a C. Os agentes administrativos são pessoas físicas que exercem função pública com vínculo e remuneração, por meio de cargo ou emprego público. A alternativa C traz o conceito doutrinário clássico de agentes administrativos. Eles formam o corpo profissional do Estado, ou seja, são as pessoas que mantêm a máquina pública funcionando no dia a dia. Diferente dos agentes políticos que traçam as diretrizes, os agentes administrativos executam as atividades do Estado sob um vínculo profissional e, via de regra, remunerado. Essa categoria é um gênero que se subdivide em 3 espécies principais. Servidores públicos, ocupam cargos públicos e são regidos pelo Estatuto, regime estatutário. Empregados públicos, ocupam empregos públicos e são regidos pela CLT, regime seletista. Servidores temporários, exercem funções temporárias de excepcional interesse público. Entenda os erros das outras. Cargos e empregos exigem concurso. Empregados seguem a CLT. Membros do Judiciário são agentes políticos. E funções públicas podem, excepcionalmente, não ser remuneradas, como no caso de jurados. Encerramos aqui nosso giro de questões. Continue estudando com constância para tornar a excelência um hábito. Até o próximo vídeo.